você conheceu um cara muito legal, super gente boa, bonzinho, que faz as suas coisas, que te mima, que te cuida. E o que você faz? Larga ele. Fala, não, ele é muito sem graça. Não tem emoção nenhuma. Nossa, parece que, não sei, não tem que, parece que ele não precisa de mim, parece que as coisas não fluem, sim. É tudo muito, muito calmo. Já passou por isso? Então eu tenho algo a te dizer. Você está com seu feminino ferido e tentando curar o outro. Quando você encontra alguém que não precisa ser curado, para você não tem graça nenhuma. Para você aquela pessoa simplesmente não existe, porque você não precisa tratar ela, você não precisa cuidar dela, você não precisa salvar ela. Então, o que você faz? Se afasta. E aí você perde a oportunidade de ter conhecido alguém legal, um cara bacana que poderia ter gerado um relacionamento, um casamento, só que um casamento saudável. Olha só. E aí você escolhe quem? O traste. Muitas vezes a gente reclama de que não consegue um relacionamento, né? Ai, porque as pessoas estão indisponíveis. Ai, porque só tem homem frouxo. Ai, porque isso, porque aquilo, porque energia masculina, energia feminina, porque tanta coisa. Mas será mesmo que se aparecer um cara bom na sua vida, um homem que é provedor, essas coisas todas que o povo fala na internet, mas que principalmente ele te ama e ele faz de tudo por você, ele faz tudo para que o relacionamento funcione, ele te respeita, ele te trata como uma princesa, ele sabe dos seus defeitos e mesmo assim ele permanece. Mesmo assim ele usa o diálogo para resolver. E aí você pensa, não, não é isso que eu quero. Ai, eu queria que tivesse mais emoção. Queria que fosse um pouco mais, sei lá, um frio na barriga. Gente, relacionamentos saudáveis não tem esse frio na barriga. Porque esse frio na barriga é da emoção, é da paixão, aquela coisa intermitente, aquela coisa que você não sabe, da imprevisibilidade. Mas quando você está num relacionamento saudável, você escolhe estar com uma pessoa que não vai gerar esses picos de adrenalina, onde você vai estar lá, tá tudo bem, daqui a pouco tá tudo mal. E aí você faz de tudo para que esteja tudo bem de novo e fica tudo mal. Então, assim, não tem esses ciclos. Geralmente é uma linha contínua um relacionamento saudável. Então, talvez você não esteja conseguindo se permitir se relacionar com esse tipo de padrão, porque você está se relacionando com o outro a partir da sua dor e não do seu amor. E isso revela, sabe o quê? Um feminino extremamente ferido. E aí, como a gente se relaciona com o outro a partir da nossa própria dor, então, quando o outro não tem dores emocionais, quando o outro não tem esse tipo de padrão, a gente acha estranho. A gente acha que aquele cara tem algum defeito. Você fala, não, mas tá perfeito demais. Não tem emoção, eu vou e não tem aquele frio na barriga. Ele sempre me atende quando eu ligo, ele responde rápido, ele não me dá perdido, ele dá satisfação quando ele realmente precisa ficar ausente. Ou seja, eu não preciso ficar cobrando nada dele, eu não preciso ficar ansiosa se ele vai responder ou não. Então, assim, perde a graça profundamente. E aí, como é que faz? E aí, o que a gente faz numa situação dessas? A gente respira fundo e entende que a gente está com o feminino ferido e que a gente precisa curar esse feminino ferido. E por onde que começa a cura? Primeiro, a gente precisa nomear os nossos sentimentos, a gente precisa nomear as nossas emoções. A gente precisa aprender a fazer isso, porque às vezes a gente não tem esse repertório, a gente não tem esse conhecimento. A gente acha que tudo é raiva, que tudo eu tô triste, mas talvez não seja tudo o mesmo sentimento, né? A raiva ela é o embrulho da dor. Então, qual é a dor que está doendo dentro? Será que é uma rejeição? Será que é uma dor do abandono? Que dor que é essa, né? De um amor não correspondido? E aí? Então a gente precisa olhar primeiro para essas dores que emergem, que surgem e que faz com que a gente se deixe tomar por essa emoção e essa emoção ela acaba nos privando, né? Nos guiando a partir dessa emoção, que muitas vezes é uma emoção nociva, né? Por exemplo, uma raiva. Quando a gente entende que a gente não precisa viver nessa montanha russa de emoções, nesse sobe e desce de emoções, ou tomando capote como uma onda, né? Quando a onda vem, a gente fica lá sempre tomando capote.
forte, porque a gente está envolvida nessas emoções. E quando a gente encontra alguém que também tem condições de lidar com a própria emoção, alguém que tem repertório interno para saber o que está certo, o que está errado, como controlar suas emoções, vou usar o exemplo da emoção como uma onda. Então imagina que você está na praia e aí o mar está super agitado, com muitas ondas. Uma onda quebrando atrás da outra. E aí você tenta entrar nesse mar. E aí o que acontece? Um caixote, né, em alguns lugares. E aí você vai tomando caixote atrás de caixote, você é tomada por essa emoção. E aí o que acontece? Você não sai de lá, você fica presa e pode se afogar nessa emoção. Então, pode ser uma emoção de raiva, pode ser uma emoção de medo. Então, todas essas emoções vêm como uma onda. E aí, quando o mar está revolto, essa onda fica cada vez mais constante, cada vez maior. Então a gente não consegue nem passar pela onda, né? A gente não consegue nem passar por essa emoção. E aí a gente se relaciona com as outras pessoas a partir dessas emoções, a partir dessas ondas. Então a gente fica ondas e ondas e ondas. E aí a gente, cada vez que a gente entra no mar, a gente pega uma onda maior e acha que isso é relacionamento. A gente acha que isso que é amor, mas não é. Isso é um reflexo da nossa dor a partir do nosso amor. Então, se você quer aprender a lidar com as suas dores emocionais, eu deixei um workbook aqui, tem um link. E tá um workbook lindo, é um workbook prático, onde você vai lidar com as suas emoções, vai entender como cada emoção age no nosso corpo, como cada emoção emerge e o que essa emoção principalmente está querendo dizer, porque elas são mensageiras, tá? As emoções, elas não precisam nos dominar, a gente precisa dominá-las, porque elas são apenas mensageiras de algo que não está funcionando. E tem um cupom de desconto, Workbook 10. Você terá 10% de desconto no workbook. Então, como sair desse loop das emoções? Como sair dessas ondas ferozes que vêm e nos tomam? Precisa nomear essas emoções. Elas precisam vir. E aí você precisa dar um lugar para cada uma delas e saber o que ela está querendo dizer. O que essa dor traz de revelação para nós. Agora que você aprendeu a nomear a dor, você vai tentar não se deixar dominar por elas. Então, quando a emoção aparecer, você vai, tá, o que ela tá querendo me dizer? O que aconteceu? Por que eu tô sentindo assim? Por que esse frio no estômago? Por que essa garganta travada? Por que esse choro entalado, né? Por que essa tristeza? E aí você começa a se investigar o porquê dessa emoção aparecer. Então, voltando ao exemplo do rapaz bonzinho que pode ter aparecido na sua vida. Você tá lá, tranquila, te levou para jantar, vocês estão tendo uma conversa agradável, uma conversa legal, e aí te surge um medo. Aí você, opa, de onde é que é esse medo? O que esse medo me revela? Será que é o medo de ser abandonado de novo? Será que é o medo de que aquele relacionamento mais uma vez não dê certo? É o medo de continuar no mesmo estado civil que você já está? Então, qual é o medo? De onde é que vem esse medo? Esse medo de ser tudo uma mentira? De você estar lidando com uma projeção? Que medo é esse? Então, nomeie esse medo. E aí, observa o outro, observa como o outro faz você se sentir. Que gatilhos essa outra pessoa traz em você, né? Remete em você. Então, observa como o outro faz a gente se sentir. O que ele desperta em nós? Ele desperta o nosso melhor ou ele desperta o nosso pior? O que ele desperta? O que ele faz vir à tona? Então, observa isso, que esse é um bom indício, um bom sinal de que o relacionamento pode dar certo ou não. Oi, eu sou Simone Pereira, eu sou terapeuta sistêmica e facilitadora de constelação familiar. Então, eu ajudo mulheres a atravessarem a dor existencial, essas dores que todas nós carregamos, para viver uma vida plena, uma vida saudável e uma vida feliz. Então, eu ajudo essas mulheres. Se você quer ser uma dessas mulheres ajudadas por mim, vou deixar o link da mentoria aqui. Tem uma lista de espera. Eu vou abrir uma próxima turma, então fique de olho na lista. Lá eu vou passar todas as informações. Então é uma lista VIP. Apenas algumas pessoas entrarão na mentoria, porque é limitado, né? Então venha, participe
e faça você essa travessia junto comigo, porque eu já fiz essa travessia e agora é a sua vez de fazer. Então, se você chegou até aqui, eu quero fazer um convite. Eu quero te convidar a se relacionar com as pessoas a partir do amor e não da dor, porque a dor ela dói, né? E a dor ela revela muitas coisas que estão guardadas, mas o amor ele transcende tudo, né? Ele transforma tudo. Só que a gente não consegue acessar o nosso próprio amor. Essa é a maior dificuldade. Então, quando você entende que a sua forma de amar tem sido através da dor, as coisas começam a mudar e as coisas começam a melhorar e você começa a fazer escolhas mais saudáveis para a sua vida, né? Relações mais saudáveis para a sua vida. Então, obrigada pela sua presença, obrigada por ter ficado até o final e espere o próximo vídeo. No próximo vídeo eu quero continuar falando sobre o feminino ferido e como que a gente atravessa do feminino ferido para o feminino curado. Se inscreve, compartilha. Dizem que quem se inscreve e manda para suas amigas tem o feminino curado mais rápido, hein?